Você antes de iniciar essa dica aqui no canal do Vale. Olha só, você que está se preparando para a GCM de Embu das Artes, não pode deixar de conferir aí os produtos que nós temos para a sua preparação. Se você precisar, temos aí o curso online completo para você se preparar com qualidade e ir detonar a banca Inepam. E você que gosta também de um material impresso, temos também a apostila teórica completa com frete grátis para todo o Brasil. É isso mesmo, você pode sair de São Paulo, você vai receber essa apostila com frete grátis. E nessa reta final, se você precisar, temos também os pacotes de simulados. Vão aparecer aí para você, simulados completos de acordo com a banca, para você treinar e ir bem preparado para a sua prova, para pegar a forma que a banca pode cobrar ali para você, beleza? Então, se você quer garantir uma dessas ofertas, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o link para você acessar e adquirir já. Então, vamos lá, rumo à GCM de Embu das Artes, futura Polícia Municipal. Tamo junto! Meus queridos, tudo bem com todos vocês? Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Professora Angélica chegando aqui, você aí do outro lado. É uma honra, viu? Saber que você está aqui se preparando, né, para esse concurso aí da Guarda Civil Municipal de Embu das Artes, né? Pois é, da GCM de Embu das Artes. A prof está aqui, você aí do outro lado agora, com toda a dedicação do universo à sua aprovação. Vamos lá, com conteúdo de língua portuguesa, muito bacana para você que se encontra aí do outro lado, beleza? Então é isso, né? Você que está aqui com a gente, quer adquirir ainda, não adquiriu todos os produtos que o Vale oferece com destino à sua aprovação, fique à vontade, né, para você escanear aí a câmera do seu celular, escanear esse QR Code que você está vendo aqui abaixo e adquirir aí os nossos produtos que ainda dá tempo, né, para você poder ser bem-sucedida aí, né, na GCM de Embu das Artes. Vamos lá então, olha só, nosso encontro aqui hoje, a prof está trazendo para você um assunto muito importante, que é um assunto de provas de GCM, né? Que é o assunto considerado verbo. Então, se você viu assim, professora, será que verbo é uma situação importante para mim em prova? Não hesite. Verbo é situação de prova para você que se prepara aí para GCM de Embu das Artes. Então, nós vamos ver aqui um tópico dentro do verbo que é totalmente importante para você, que diz respeito aos tempos e modos verbais, tá? Então, dentro de toda a logística do verbo, que você adquiriu o nosso preparatório, você está estudando com qualidade. Eu falo com qualidade porque você sabe que o Vale Concursos se tornou, né, é especialista em concursos de guardas municipais. Então, por isso que eu falo que você está estudando com qualidade, você que adquiriu o nosso preparatório. Então, o que acontece? Olha só, verbo, né, é um ponto de prova, é um item de prova, e dentro dele, aqui no canal do Vale Concursos hoje, a prova vai trazer para você o quesito tempos e modos, que é aquilo que, bem certinho ali, é o que pode acontecer em prova para você, beleza? Então, vamos lá. Olha só, na tela nós temos aqui bonitinho, você está avaliando aqui, né? Na tela a gente tem aí direitinho como é que funciona tudo. Olha o que acontece. Quando você... A gente sabe que verbo, né, é a classe gramatical que exprime ação, estado, fato, fenômeno da natureza. Não é isso? Nós sabemos toda essa logística com relação ao verbo aí, né? Pois é. Agora nós vamos visualizar aqui com relação aos tempos e modos do verbo. Olha só então. Quando a gente divide o verbo de acordo com os modos, né? A gente entende o verbo de acordo com os modos, que ele possui, a forma como ele acontece ali dentro do contexto, né? Em que modo ele se encontra, fica muito mais fácil de para depois aí a gente compreender os tempos dentro de cada modo. Então, a gente estuda uma coisa de cada vez, visualiza uma coisa de cada vez, porque com certeza fica mais fácil para você poder associar depois. Então, olha só. Nós temos aí, dentro nessa logística de modos do verbo, 3 modos importantíssimos que você está vendo aqui no nosso slide agora, que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Tá, vamos lá, professora Angélica. O que é um verbo acontecer dentro do modo indicativo? Todo verbo, independente de qual tempo ele acontece, tá? Ele se encontra no modo indicativo quando ele determina uma ação convicta, independente do tempo, que nós vamos chegar ainda, igual você está visualizando aqui, nós ainda vamos chegar nos tempos do modo indicativo. Nós vamos passar pelos tempos do modo subjuntivo e pelos tempos do modo imperativo. Mas aqui a gente tem o seguinte, que o verbo, tá? Quando ele, em qualquer verbo e em qualquer tempo, quando ele se encontra no modo indicativo, ele determina uma ação convicta. Olha só o que eu vou fazer aqui, preste muita atenção. Olha só, vou rodear nos tempos aqui para você. Preste atenção, olha. Eu cantava,
eu cantei, eu canto, eu cantarei, eu cantaria. Olha como eu rodei por todos os tempos, pretérito, presente e futuro, dentro do modo indicativo, tá vendo? E denotei na minha conjugação, no ato da pronúncia ali do verbo, o que eu denotei? Eu denotei o quê? Uma ação convicta. Olha que eu tenho uma ação convicta acontecendo dentro do modo, dentro do verbo, para que ele esteja, independente do tempo, no modo indicativo. Então, independente do tempo, quando o verbo se encontra no modo indicativo, ele denota uma ação convicta. Tá vendo? Mesmo de algo que já aconteceu ou que ainda vai acontecer. Conferiu? Beleza. Agora é o seguinte, pensa comigo agora no modo subjuntivo, que é o modo da possibilidade, o modo da dúvida, o modo da incerteza, o modo da condição. O modo subjuntivo é o modo que exprime tudo isso que eu acabei de falar para você. Por exemplo, olha o exemplo que a gente tem aqui, né? Se você trabalhasse, eu ficaria feliz. Olha o que acontece. Se você trabalhasse, olha o que a gente tem aqui. Tá vendo? Quando eu trabalhar, vai acontecer tal coisa, tá vendo? Então, o modo subjuntivo é o modo que, independente dos tempos verbais, indica o que aqui? Uma condição, uma possibilidade da ação, uma hipótese, tá vendo? Ele é um modo onde as ações dentro dele não são convictas, né? São possíveis de acontecer, beleza? Modo subjuntivo. Agora, o modo imperativo é o modo da ordem, do desejo, do pedido, não é assim? Detalhe que dentro do modo imperativo só acontece o tempo presente, para ficar muito bacana para mim e para você, tá? O modo imperativo, ele é o modo onde dentro dele, né? Por isso que ele toma a mão com açúcar, né? Só acontece o tempo denominado presente. Beleza? Para que fique bem claro pra gente aí, ok? Ótimo. Aí o que acontece então? Nós vamos visualizar aqui agora o quê? Os tempos do modo indicativo, tá? A gente sabe que o modo indicativo, que a gente precisa saber esse negócio do modo primeiro para depois entender os tempos. A gente sabe que o modo indicativo é o modo da ação convicta. Eu denoto a ação com convicção. Então, beleza, eu entendo que esse modo possui 3 tempos básicos, né? Presente, pretérito e futuro. Olha só acontecendo aqui para você, tá vendo? Beleza. Detalhe, tá? Muito bacana o que eu vou trazer aqui para você agora. Olha só. Lá na questão da prova, lá na prova, você que vai fazer, né, que está aqui visualizando português para, né, GCM de Embu das Artes, é muito importante você entender isso aqui. Lá na prova você não vai ter tempo de ficar conjugando o verbo, não é assim? Pois é, então o que nós vamos fazer? Nós vamos memorizar a pessoa eu, a primeira pessoa do singular, que é a pessoa eu, né, a primeira pessoa ali do singular, eu, dentro de cada tempo, olha o que a prof trouxe aqui para você, dentro de cada tempo aqui, para você poder memorizar como o verbo termina nessa primeira pessoa do singular eu, para ficar fácil de você associar lá na hora da prova. Sabe por que eu trouxe isso aqui para você? E é muito importante você visualizar isso aqui pelo seguinte, porque lá na prova, já a possibilidade de te dar um verbo na primeira pessoa do singular é minúscula. Lá na prova vai acontecer as flexões verbais com primeira, segunda ou terceira lá do plural, né? É comemos, bebíamos, né? Levaram e assim vai, tá? Levarão, né? Beleza. Lá na prova, eles vão dificultar, eles vão trazer principalmente as pessoas do plural para você, né? Nós, vós, eles. O que você vai fazer lá na prova? Você vai pegar aquela forma que a banca examinada que eu trouxe para você, e vai voltar ela para essa primeira pessoa, eu aí, que você está visualizando de forma totalmente fria aqui no canal do Vale Concursos, tá? Você vai voltar o verbo para essa primeira pessoa que você está vendo aqui e vai memorizou ali como é que termina cada uma, você vai conseguir associar o tempo do verbo facílimo lá na prova. Olha só. Então preste atenção. Não vamos ficar em questão de prova, na hora de prova, ou na hora em que nós estivermos, vamos dizer assim, né, resolvendo questões de prova para o nosso concurso aí, nós não vamos ficar conjugando o verbo, tá? Nós não vamos conjugar. Nós vamos lembrar essa tabelinha, esse resuminho que a prof trouxe aqui para você. Nós vamos lembrar esse resumo aqui, tá? Para você poder fazer o quê? Para chegar lá na prova e aplicar. Por exemplo, te dá lá, nós cantamos muito. Beleza, aí pega a forma verbal cantamos, tá? Se nós cantamos, né? Eu cantei ou eu canto, tá? Com certeza vai determinar alguma coisa lá, que é presente ou é pretérito para você, né? Nós cantamos muito hoje, olha só, beleza. Ou nós cantamos muito agora, né? Ok, presente. Uhum. Então, se nós cantamos, eu canto. Você vai voltar pro eu, olha. Ah, tá, então eu canto. Beleza. Ah, eu canto, terminou em o,
O verbo lá na primeira pessoa, eu, terminou em o, então tá no presente, né, do modo indicativo. Beleza? Se quer saber se é presente indicativo, tá aí a resposta. Essa tabelinha, esse resuminho que a prof fez, se refere aos tempos do modo indicativo para facilitar para você. Então, mais uma vez, eu estou te dizendo, você vai memorizar esse resuminho aqui para você colocar lá na prova de olho bem aberto, né, gabaritar a questão. Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse resuminho e vai memorizar, porque lá na hora da prova você vai pegar o verbo em questão. Se quer saber se ele está em qual tempo do modo indicativo, você vai pegá-lo lá na questão e vai voltá-lo para a primeira pessoa. Vai lembrar isso aqui da primeira pessoa de cada tempo e vai associar e vai marcar a alternativa correta. Não dá errado. Se der, é porque você não prestou atenção nesse resuminho, né, nessa tabelinha, nesse resuminho que a prof trouxe para você aqui. Beleza? Pois é. Outra coisa agora. Nós temos no modo indicativo, vocês viram aí, né? O presente, o pretérito perfeito, o imperfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Beleza. Sabendo que você vai memorizar tudo isso aqui para sua prova, né? Para você fazer o jogo lá de voltar o verbo para a primeira pessoa, eu, e lembrar o tempo lá no eu, né? Que com certeza, quando você pegar o verbo, voltar para a primeira pessoa, eu, e lembrar a tabelinha aí, você vai saber qual o tempo que aquele verbo se encontra, né? Dentro do modo indicativo. Você vai conseguir gabaritar numa boa. Agora é o seguinte, o que é o pretérito perfeito do indicativo, né? O que é o pretérito imperfeito? O que é o pretérito mais que perfeito? O que é o futuro do presente e o futuro do pretérito? Vamos conversar sobre esses tempos, então? Porque você vai memorizar isso aqui para facilitar para você na hora da prova. Mas você precisa saber qual é a logística desses tempos, né? Conceito deles. Pois é, pretérito é a mesma coisa que passado. Combinado? Amém, né? Você está diante de uma prova de GCM, não pode deixar de saber disso de jeito nenhum. Já tem que estar com isso aí na ponta da língua, né? Beleza. Então tá. O pretérito perfeito, perfeito, é uma ação totalmente concluída no passado. O pretérito imperfeito é aquela ação no passado, mas ela não se conclui, é imperfeito. O mais que perfeito é uma ação no passado, olha só que no passado depois do perfeito e do imperfeito, do passado muito distante, porque é pretérito mais que perfeito. Você tem uma ação concluída, porque tem perfeito dentro dele, é mais que perfeito, só que essa ação é concluída num passado muito distante. Ele está depois do perfeito e do imperfeito. É como se fosse assim, ó. Essa semana é tempo presente, tá? Vamos lá. Semana passada aconteceu o perfeito e o imperfeito. Ação concluída ou não concluída. Na semana atrasada, né? 2 semanas para trás aí, vamos dizer assim, tá? Aconteceu o quê? O pretérito mais que perfeito. Tá vendo como mais que perfeito ele é um pretérito mais distante que o perfeito e o imperfeito? Beleza. Só para você poder entender isso aí, tá? Eu falo que o mais que perfeito é o pretérito que a nossa avó era top de linha, tá vendo? Pois é. Agora, olha só, o que acontece aqui? Nós temos o futuro, né? O futuro do presente é o futuro certo. É aquele futuro convicto de acontecer. Você será aprovada na GCM de Embu das Artes. Beleza? Agora, olha o futuro certo, tá vendo? Futuro do presente. Agora, o futuro do pretérito é aquele futuro incerto. Aquele futuro possível de acontecer, tá vendo? Eu seria aprovado ou aprovada se acontecesse tal coisa. Tá vendo como é que funciona? Beleza, vamos memorizar isso para a gente não errar em situação de prova de forma alguma. Beleza? Ok, então você já tem a faca e o queijo na mão e do outro lado. Fechou? Beleza, agora olha só. Nós temos então agora o modo subjuntivo. Nós falamos sobre o indicativo e agora nós vamos comentar aqui com relação ao modo subjuntivo. O que acontece com os verbos conjugados no modo subjuntivo? Detalhe de prova, tá? O modo subjuntivo, ele tem aqui, olha só que delícia, né? Ele tem aqui, presta atenção, tá? O modo subjuntivo. Ele tem aqui o presente, também tem o pretérito, também tem o futuro, olha só. Da mesma forma que o modo indicativo, mas qual é a diferença? Primeira coisa, o modo indicativo tem-se ações convictas, ações que realmente aconteceram. O modo subjuntivo tem ações possíveis de acontecer. Tá vendo? Não é à toa, tá? Não é à toa que o modo subjuntivo é conjugado com auxílio de 3 palavrinhas. Ó, o se, deixa eu ver se eu consigo escrever com o mouse aqui agora direitinho, né? O que, olha só, olha aí que delícia, né? Ah, tá bonitinho com o mouse, né? Ou o quando, olha só, com auxílio de
uma dessas três palavrinhas aí, a gente consegue fazer o modo subjuntivo acontecer, com o auxílio dessas três palavrinhas, que, se ou quando. Tá vendo como é que é? Beleza, para ficar bem bacana pra gente. Então, ali, que eu estude, quando eu estudar, se eu estudasse, tá vendo? Se eu trabalhar, quando eu fizer tal coisa, se eu fizesse, que eu faça, tá vendo? São ações possíveis de acontecer. Então, são ações que se encontram no modo subjuntivo. Beleza. Então, a gente sabe o subjuntivo, olha, preste bem atenção aqui. A gente sabe que o modo subjuntivo também tem os três tempos: presente, pretérito e futuro. O pretérito, olha aí, ó, se subdivide em pretérito imperfeito, da mesma forma que o modo indicativo, tá? O pretérito perfeito e o mais que perfeito. Só que tem uma situação muito bacana acontecendo aqui para mim e para você. Olha só. Esse pretérito, dentro do modo subjuntivo, o que acontece com ele? Olha só, tem particularidade de prova. Quais são elas? O pretérito perfeito, olha aqui no slide, e o pretérito mais que perfeito, olha o que acontece. Tem que acontecer no modo subjuntivo em forma de uma locução verbal. Olha só, tá vendo? Então, o pretérito perfeito e o mais que perfeito tem que acontecer em forma de locução verbal. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, essa é a pegadinha. E a locução verbal não é qualquer locução verbal. É com o verbo ter ou haver, mais um particípio acontecendo ali. Tá vendo? Ter ou haver, mais um verbo no particípio. Aí você que adquiriu o nosso preparatório, sabe muito bem como que o verbo ter ou haver tem que acontecer, né? Para que o verbo esteja no pretérito perfeito ou no mais que perfeito dentro do modo subjuntivo, porque tem diferença ali, né? O verbo ter ou haver, que é o primeiro ali da locução, o verbo auxiliar, ele tem que acontecer em tempos diferentes, tá? Para que o verbo esteja no pretérito perfeito ou no pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Então, tem diferença aí no verbo ter ou haver, tá? Como ele acontece aí, viu? Para diferenciar esses dois tempos. Mas você já sabe, você já adquiriu o nosso preparatório, você já adquiriu nossa apostila impressa, então tem tudo bonitinho anotado para você no nosso material, beleza? Ok. Agora, o futuro, aqui dentro do modo subjuntivo, o futuro se subdivide também em futuro simples ou futuro composto. Olha aqui, tá vendo? Nós também temos aqui, né, o futuro bonitinho, só que aqui, olha só a pegadinha de prova, aqui dentro do modo subjuntivo, não tem futuro do presente e futuro do pretérito. No modo subjuntivo tem futuro simples e futuro composto. Tá vendo como é que é? Pois é. E aí uma pegada de prova, né? Que o futuro composto acontece em forma de quê? De locução verbal. Olha aí o que a gente tem. Tá vendo? Pois é. Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Lembre-se de como acontecem as locuções, como o verbo ter ou haver tem que estar, tá? Nessas locuções, para que seja denotado certinho o modo subjuntivo, né? Tanto o pretérito perfeito, quanto o pretérito mais que perfeito, também como o futuro composto. Beleza? Que seja muito bem visto para você isso aí, tá? Então, estude com cautela, porque eu digo para você o seguinte: numa escala de cobrança, o modo indicativo é o mais visto, o modo subjuntivo está em segundo lugar e o modo imperativo em terceiro lugar. Tá vendo como é que é? Então, a cobrança maior, ela acontece dentro do modo indicativo, tá? Com relação aos verbos dentro do modo indicativo. Beleza? Depois vem o subjuntivo, depois vem o imperativo, tá? Então, estude nessa ordem de cobrança para você poder ser bem-sucedido, bem-sucedida em questão de verbo se acontecer em situação de prova, ok? Beleza. Agora nós vamos para o tempo, a situação do verbo dentro do modo imperativo, né? Qual é o tempo que acontece? Amém, glória a Deus, né? Aleluia, né? Assim, rezando 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, né? Dentro do no modo imperativo, nós só temos aí acontecendo qual tempo? O presente, para ficar mamão com açúcar pra gente. Nós só temos o tempo presente dentro do modo imperativo. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Então, dentro do modo imperativo, só pode acontecer o tempo chamado de presente. Tá vendo? Ok. Beleza. Aí aqui, né, o presente, ele vai se subdividir em presente afirmativo ou presente negativo.
tá vendo? O tempo presente se subdivide aqui dentro, em presente afirmativo e negativo. Aí, nessas variações, dentro do modo, né, imperativo, com relação aí ao presente afirmativo ou presente negativo, nós precisamos saber que tem duas pessoas que sofrem alterações de conjugação verbal aqui, da forma afirmativa para a forma negativa. Só tem duas pessoas, é o tu e o vós. Fechado. Então, quando você for estudar o tempo, o modo imperativo, né? O tempo presente do modo imperativo, porque dentro do modo imperativo só acontece o presente. Então, quando você for estudar esse modo, né? Você só preste atenção que da forma afirmativa para a forma negativa, só o tu e o vós sofre diferença de flexão, tá? De flexão aí do afirmativo para o negativo dentro do modo imperativo. Beleza? Para que fique bem claro para você aí. Combinado? Amém, então, né? Pois é. Aí, olha só, vamos continuar então com relação ao estudo do verbo. Olha aí o que a prof trouxe para você, né? Porque é muito bacana a gente visualizar as questões, a gente vê o assunto aqui no canal do Vale Concursos e logo depois a gente vê as questões, não é isso? Então, olha aí questões com relação ao estudo do verbo, que é o que a gente acabou de dizer, que é um ponto frenético na GCM de Embu das Artes, né? Então, vamos lá, português aí para GCM de Embu das Artes, verbo bonitinho, né? Pra gente poder gabaritar. Então, vamos lá, olha só. Assinale as sentenças a seguir, tá? Que ocorrem no texto quanto às formas verbais em destaque. Então, vamos lá, olha. É importante que essa anomalia esteja, ó, não vou ler as questões, ó. Vou ler só as formas verbais. Esteja, olha o que o concurseiro faz, ó. Opa, formas verbais em destaque. Então, vamos lá. Esteja, deixaram, olha só, exibiam, beleza. Tá, o que tá pedindo? Nas desinências, nem li, olha só, nem li. Olha o que o concurseiro faz. Nas desinências dos verbos em destaque, a indicação do pretérito perfeito no modo indicativo apenas em. Pretérito perfeito, que tá pedindo aqui, ó. Aí eu decorei aquele resuminho, né? Que eu vi lá no canal do YouTube, que a professora Angélica trouxe, que é só ela que faz isso. Então, beleza, eu decorei e aí eu vou gabaritar o quê? Pretérito perfeito do modo indicativo. Acontece só na 1, na 2, na 3, na 1 e na 2 ou na 2 e na 3? E aí? Qual contexto ou quais contextos aí trazem verbo no pretérito perfeito do indicativo para mim? A, B, C, D ou E? Vamos marcar? Vamos gabaritar para a gente ver? Olha o que acontece. Letra B de bola. Olha aí. Na letra B, eu tenho o quê? Pretérito perfeito. Porque eu pego a forma deixaram, eles deixaram, e volto para o eu. Olha só. Então, eles deixaram cada cobra sozinha com um entre 5 aromas. Olha aí, tá vendo? Por que não pode ser o 1? Porque, olha só, é importante que essa anomalia esteja, que ela esteja, que esteja, olha só, subjuntivo, presente do subjuntivo. Olha o quê? Que esteja, que ela esteja. Olha só, é uma possibilidade, tá vendo? Não é uma ação convicta. Então, no item 1, eu tenho presente do subjuntivo. Tá vendo? Modo subjuntivo, modo da possibilidade. Que ela esteja, tá vendo? Fora do campo de visão. Beleza. As cobras, né, liga, orientais, exibiam. Se elas exibiam, eu exibia. Olha só. Quando eu volto para o eu e eu tenho lá a terminação ava ou a terminação ia, lá no eu sei que é pretérito imperfeito do indicativo. Então, me sobra aí somente a justificativa 2. Tá vendo como é que é? Pois é. Então, eu gabarito com convicção a letra B como alternativa correta. Tá vendo? Porque eu pego eles deixaram, eu deixei. Quando o verbo termina em ei ou i, eu tenho ali o quê? Pretérito perfeito do indicativo. Quando o verbo termina, olha aqui, lá, olha aqui o resuminho. Quando lá no pretérito perfeito, olha ele aqui, ó, pretérito perfeito, olha ele aqui, ó. Quando o verbo termina lá no pretérito perfeito, olha o eu, ei ou i, tá vendo como é que é? Lá na primeira pessoa, quando lá no eu, né, termina em ei ou i, é pretérito perfeito. Então aqui, olha o que eu fiz aqui, ó. Eles deixaram, eu deixei, ei, olha só. Pretérito perfeito acontecendo. Tá vendo como é que é? Eu falei. Aqui a gente mata a cobra, mostra ela morta para você que vai fazer o concurso da GCM de Embu das Artes. Tá vendo? Tem que memorizar o resuminho que a prof trouxe para você aqui. Tá vendo? Pois é, essa é de forma free, né? Imagina como é que tá lá na plataforma. Só tem conteúdo de qualidade dentro do nosso preparatório. Você não pode deixar de adquirir nenhum dos produtos que o Vale Concurso tem para você, hein?
para te auxiliar com o destino à sua aprovação. Conteúdo de muita qualidade, beleza? Mais uma questão agora, vamos lá então? Olha só o que a gente tem. Considere as sentenças retiradas do texto. Mais uma questão para a gente aí, olha só. O Dr. Lins participou, na semana passada, do seminário online. Beleza. Justificativa 2, né? Vamos lá, sentença 2. Caminhamos para uma medicina personalizada e de precisão. Ok. Os verbos participou e caminhamos, né? Presentes nas sentenças dadas, estão conjugados respectivamente nos modos. Questão da banca examinadora. Nos modos. Agora não quer saber de tempo, agora só quer saber de modo. Será que é indicativo, subjuntivo? Né? Qual é o modo ali? Indicativo, subjuntivo, tudo indicativo, tudo subjuntivo, tudo imperativo. Aí você tem que lembrar daquilo que você entende com relação aos modos. O que é um verbo no modo indicativo? Ação convicta de acontecer, né? Aí eu pensando, ó, ação convicta de acontecer. O que é um verbo no modo subjuntivo? Possibilidade de acontecer. O que é um verbo no modo imperativo? O modo que exprime ordem. Então, vamos associar. Olha só, o doutor Lins participou. Caminhamos para uma medicina. São verbos que denotam convicção na ação, que denotam possibilidade ou que denotam ordem na hora de pronunciá-los aqui, de conjugá-los aqui. Vamos ver qual a alternativa que está correta? Olha o que a gente tem aí. Letra A. Por que eu estou explicando para você? Para você poder entender a diferença, o conceito, o sentido de cada modo. Porque a banca examinadora trouxe essa questão. Então, agora não se trata de tempos de cada modo, se trata do modo. Olha só, o que é um verbo no modo indicativo? O que é um verbo no modo subjuntivo? O que é um verbo no modo imperativo, de acordo com a semântica de cada modo, com o sentido que cada modo expõe para a gente. Sentido de ação convicta, sentido de condição de acontecer ou sentido de ordem. Tá vendo? Então, nós temos aí, olha, são verbos com ações convictas. Olha, participou, olha a minha logística, olha a minha pronúncia, participou, olha aqui. Olha, caminhamos, são ações certas, há convicção na hora de pronunciar esses verbos. Então, estão todos os dois no modo indicativo. Beleza? Que fique muito bem claro isso para você não errar em situação de prova de jeito nenhum. Fechado? Beleza. Vamos lá, então. Zerou, olha aí. Zerou as nossas questões aqui, né? Hoje, quando deixei na nossa aprovação na GCM de Embu das Artes, a prof até empolgou, achou até que tinha mais uma questão aí, mas zeramos então. Então, olha só, nós visualizamos um assunto importante, fizemos questões com relação a esse assunto para você poder entender, por mais que foram, né, 2 questões, mas nós entendemos o conteúdo, sabemos como a banca examinadora pode cobrar, vamos nos preparar, continuar nos preparando diariamente para obter êxito em situação de prova. Saiba você, né, porque às vezes você está chegando aqui, é a primeira vez que você está aqui, né? Ou, às vezes, também, você já fez outros concursos públicos e está aqui, né, se preparando mais uma vez para a GCM de Embu das Artes. É uma honra poder trazer conteúdo aqui para você de forma free, para te auxiliar, porque é uma soma, né? Você está lá no canal do Vale, na plataforma do Vale, você vem aqui no canal do Vale, né? Lá na plataforma vem aqui o quê? Somar conhecimento, revisar os conteúdos, não é isso? Pois é. E é uma honra para a gente transmitir isso para você com toda a qualidade que o Vale Concurso sempre fez e continua fazendo com muita honra, graças a Deus. Então é isso, né? Verbo, você já viu como é que funciona? Possibilidade de prova. Português tem que estar na sua mente todos os dias. É comer com o que há de mais gostoso aí, né? Nas nossas refeições diárias. Eu falo mesmo, português tem que estar aí todos os dias. Você começa a digerir no café da manhã, chega de tarde, você termina. E se não terminou, passa para a janta e vambora, que a gente não pode parar. Beleza? Uma hora a oportunidade vem. Uma hora, né? A nossa hora ali de ser aprovado ou aprovada vai chegar em nome de Jesus, tá bom? Ó, beijo no seu coração e até mais, se Deus quiser, viu? Fique ligado aqui no canal do Vale Concurso. Não perca nenhuma aula, nenhum conteúdo importante que a gente te oferece para te auxiliar, beleza? E lembre-se, o Vale Concurso está com você até a sua aprovação. Tchau, tchau. Grande abraço. Fui!